Bom dia, vamos para mais uma aula de Química e hoje a gente vai estudar o módulo 14, volume 3, Química 2, Cinética Química, velocidade média das reações e fatores determinantes. Cinética. A cinética é o estudo da velocidade das reações químicas e os fatores que vão influenciar na velocidade. Então, nós temos reações que acontecem de forma mais lenta e reações que acontecem de forma rápida, de forma instantânea. Então, a cinética é justamente a medida dessa velocidade. E alguns fatores que vão fazer com que essas reações aconteçam ou mais rápido ou mais devagar. Então, a gente tem a velocidade média. Então, vai ser à medida que uma reação química vai acontecendo, os reagentes eles vão sendo consumidos para formar novos produtos, tá? Então, a velocidade média ela vai medir a rapidez com que esses componentes, que seriam esses reagentes, eles vão sendo consumidos e vão aparecendo novos produtos. Então, se vocês forem reparar o gráfico, né, um gráfico de quantidade por tempo, os reagentes eles vão sumindo, né, eles vão sendo consumidos e os produtos vão aumentando, porque eles vão sendo formados. Então, a velocidade vai ser a quantidade dividido pelo tempo que acontece. Um exemplo, vamos supor que nós tenhamos a formação da amônia, tá, em 1 litro de recipiente. Então, ele deu os tempos aí. Entre 0 e 10 minutos. Então, ele deu aqui a fórmula da amônia, né? Que seria gás nitrogênio mais gás hidrogênio sendo consumidos e formando amônia. E a tabela aqui, ó. 0 minutos, a quantidade em mols. 10 minutos, a quantidade em mols. E 20 minutos, a quantidade em mols. Então, a gente vai calcular essa velocidade no tempo 0 e no tempo 10 minutos, tá? Então, a concentração, basicamente, né, que seria número de mols dividido por volume. Então, no tempo 0 seria 4 dividido por 1, que é 1 litro, né? E no tempo 10 seria 2 dividido por 1, porque é 1 litro. Então, deu 4 mols por litro, o outro deu 2 mols por litro. Então, a gente vai fazer a diferença, né? Tempo 0, tempo 10 minutos menos tempo 0. Então, 2 menos 4 daria menos 2. Isso dividido pelo tempo total, que seria 10 menos 0 dá 0. Menos 2 dividido por 10 é igual a menos 0,2 mols por litro. Esse negativo é justificado porque o gás nitrogênio é o reagente, tá? Então tem que dar negativo. O que vai dar positivo seria o produto, tudo bem? A gente vai fazer a mesma coisa no gás hidrogênio, né? Tempo 0 e tempo 10. Vai pegar o número de mols e dividir pelo volume, então 14 dividido por 1 e 8 dividido por 1. Depois a gente vai fazer a diferença. Então, 8 menos 14 dá menos 6. Então, menos 6 dividido por 10, que são 10 minutos, vai dar menos 0,6 mols por litro por minuto. Então, a cada 1 minuto é consumido 0,6 mols por litro, tá? E por fim, o do produto também, que é o NH3. Então, seria 0, porque no início de uma reação, que seria no tempo 0, a gente não tem formação de produto ainda. No início da reação, é quando ainda só tem os reagentes. Então, seria 0 dividido por 1, que dá 0. E no tempo 10, seria 4 dividido por 1, que dá 4. Então, 4 menos 0 dá 4. Então, 4 dividido por 10, 0,4. Então, se vocês forem reparar agora, aqui a velocidade do produto deu positiva, né? Porque ele está sendo formado. Então, quando está sendo consumido, a velocidade vai dar negativa, que seria dos reagentes. E quando está sendo formado, dá positiva, que seria dos produtos. Velocidade média da reação. Então, a velocidade média da reação, como a velocidade de cada componente dividido pelo respectivo coeficiente estequiométrico, seria aquele coeficiente que fica na frente, né? Que nada mais é do que o número de mols de cada elemento que está ali, com uma equação balanceada. Então, ele deu aqui de uma reação genérica, né? Tipo, AB reagindo formando CD. Então, por exemplo, naquela reação que a gente tinha, né? A velocidade da reação seria igual à velocidade de N2 dividido por 1, que tem um mol só, que vai ser igual à velocidade da reação do gás hidrogênio dividido por 3, que é igual à velocidade do produto, né? Que dá amônia, dividido por 2. Seriam os coeficientes estequiométricos, então a velocidade dos três seria igual. O que significa isso? Que a velocidade que está sendo consumido é a mesma velocidade que está sendo produzido. Condições para que ocorra uma reação, tá? Então, as 3 condições básicas para determinar se a reação vai acontecer ou não são a afinidade química, o contato e o choque entre as moléculas dos reagentes, tá? Então, entre os reagentes deve haver uma tendência à reação, como há entre os ácidos e as bases. Então, toda reação química acontece por meio de choque entre as moléculas dos reagentes. Então, os reagentes eles têm que se chocar
para ocorrer a quebra das ligações e formarem novos produtos, tá? Então, esses choques são os responsáveis pela ruptura dessas ligações. Então, algumas acontecem em orientações não perfeitas e, por isso, são chamados de choques não efetivos. Então, na cinética, apenas os choques efetivos ou colisões efetivas, que ocorrem na orientação adequada, devem ser considerados. Os choques efetivos, além de estarem na orientação adequada, devem possuir um valor mínimo de energia suficiente para romper as ligações dos reagentes. Essa quantidade mínima de energia é chamada de energia de ativação, que é a energia necessária para que aquela reação aconteça. A energia de ativação leva à formação de um estado intermediário chamado complexo ativo, no qual as ligações dos reagentes estão muito enfraquecidas e as dos produtos estão iniciando a formação. Então, se vocês puderem observar, a gente tem aqui os reagentes, eles vão colidir. Quando acontece essa colisão, forma o que a gente chama de complexo ativo, né? Ali no complexo ativo vai ocorrer a quebra dessas ligações e vai surgir depois os novos produtos, tá? A gente tem aqui o exemplo em cima e embaixo também, ó. Acontecendo essa quebra dessas ligações e formando novos produtos. Agora a gente pode observar em relação ao gráfico de uma reação endotérmica, né, que ocorre a absorção de calor. Então, a gente tem uns reagentes com energia menor que a do produto, tudo bem? E esse morrinho aqui, que a gente chama de energia de ativação. Essa energia é a barreira energética que o reagente tem que vencer para formar o produto, tá? E lá no topo, que é o que a gente chama de complexo ativo, tudo bem? Então, quando a gente tem uma reação endotérmica, olha o tamanho da energia de ativação. É por isso que, para acontecer a reação, é necessário absorver energia, tá? Justamente para esse reagente vencer essa barreira aí e conseguir formar produto. Agora, se vocês forem reparar a reação exotérmica, a energia de ativação necessária é menor, porque uma reação exotérmica a gente precisa liberar calor para essa energia acontecer, né? Então, os reagentes eles já têm uma energia maior que o produto. Então, consequentemente, a energia que o reagente já tem já conta para essa energia de ativação. Então, ele precisa de uma energia menor, tá bom? Do que uma reação endotérmica. Então, reações endotérmicas precisam de uma energia maior do que as reações exotérmicas. Principalmente porque o reagente, numa reação endotérmica, ele tem um valor menor que o do produto. Fatores que afetam a velocidade de uma reação. Então, a primeira seria a energia de ativação, né? Então, a energia de ativação é a quantidade mínima de energia para que a reação aconteça, tá? Assim, quanto maior o valor da energia de ativação, menor vai ser a velocidade da reação, porque é mais difícil, né? Você vai precisar de uma energia maior. É só você pensar. Vamos supor que você vai pular um muro. Você vai pular um muro de 1 metro e de 2 metros. De 2 metros vai ser mais difícil porque tem uma barreira maior, né? Consequentemente, aqui, se a energia de ativação é maior, é mais difícil de acontecer. Então, a gente tem o que a gente chama de catalisadores e os inibidores, tá? Então, eles são substâncias químicas não consumidas durante o processo químico. E a função deles é aumentar ou diminuir a velocidade. Então, o catalisador, a gente coloca ele numa reação para a gente aumentar a velocidade da reação. O que esse catalisador faz, tá? Ele diminui a energia de ativação. Então, consequentemente, a gente precisa de uma energia menor. E a gente tem também o inibidor. O inibidor já é o contrário, ele diminui a velocidade da reação. Por quê? Porque ele aumenta a energia de ativação. Consequentemente, fica mais difícil que aquela reação ocorra. Temperatura. Então, quanto maior a temperatura de um sistema, maior é o grau de agitação das moléculas. Consequentemente, maior é a quantidade de choque que essas moléculas vão realizar. Por quê? Porque se essas moléculas estão mais agitadas, então elas têm mais movimento. Então, isso aumenta a probabilidade de choque entre elas. Então, aumenta a probabilidade de colisões efetivas. Então, quando a gente aumenta a temperatura e a gente aumenta a quantidade de colisões efetivas, a gente aumenta a velocidade da reação. Um exemplo disso seria a panela de pressão, né? É muito mais rápido a gente cozinhar numa panela de pressão do que numa panela normal. Se a gente for pensar até em propriedades coligativas, né? A gente reparou que quando a gente usa uma panela de pressão, para a pressão que está dentro da panela se igualar a pressão que está do lado de fora, né? Essa pressão tem que aumentar. Consequentemente, a gente aumenta a temperatura, então a gente altera a altura de ebulição da água que ultrapassa 100 graus, então cozinha mais rápido.
Outro seria a superfície de contato. Então, quanto maior a superfície de contato dos reagentes, maiores são as possibilidades de choques efetivos. Então, assim, quanto maior a superfície de contato, maior vai ser a velocidade de reação. A gente pode pensar, por exemplo, num comprimido. A gente tem um comprimido, aquele comprimido sólido, tem aquele comprimido de cápsulazinha. Naquela cápsula, o comprimido ele tá em pó. Ele fica naquela cápsula porque a velocidade ele vai ser tão rápida, porque tem tanta superfície de contato, que vai até prejudicar o nosso estômago, por isso que ele fica dentro daquela cápsula. Ou a gente pode pensar até num pedaço de carne. Se a gente come um pedaço de carne menorzinho, um pedaço de carne maior, o pedaço de carne maior ele vai demorar mais para sofrer a digestão, porque ele está muito grande, tem uma menor superfície de contato. Já o que está menor, ele tem mais superfície de contato, tudo bem? A gente pode pensar também num graveto. Um graveto ele queima mais rápido do que um pedaço de madeira, porque ele tem mais superfície de contato. Além disso, também, as reações em sistemas homogêneos acontecem com maior rapidez em que sistemas heterogêneos, pois no sistema heterogêneo a superfície de contato está restrita à interface entre os meios dos reagentes. Pressão. Sistema em fase gasoso. O aumento da pressão aumenta a possibilidade de choques efetivos e, consequentemente, aumenta a velocidade. Então, pressão e velocidade, pressão e temperatura, né? Eles estão ligados. Então, igual a panela de pressão. Então, a gente aumenta a pressão, a gente, consequentemente, aumenta a temperatura. Então, a gente aumenta o grau de agitação daquelas moléculas. Então, a gente aumenta a probabilidade de choques efetivos, tá? Então, aumenta a velocidade. Concentração. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior o número de moléculas no sistema. Isso faz com que se tenha uma probabilidade de choques efetivos e, por isso, maior velocidade das reações. Então, quando a gente aumenta a concentração de algo, a gente aumenta uma probabilidade de choques efetivos, tudo bem? Então, a gente aumenta a probabilidade de choques. Então, a gente também aumenta a velocidade da reação. Então, por exemplo, quando algo está pegando fogo, o que faz pegar fogo seria o combustível e o comburente, que no caso é o oxigênio, né? Como comburente. Então, quando a gente começa a abanar, a gente faz com que pegue mais fogo, porque a gente está aumentando a quantidade de oxigênio que tem ali no meio. Então, faz com que aquilo ali queime até mais rápido. Agora vamos aos exercícios. Questão 1. Os gases butano e propano são os principais componentes do gás de cozinha. A combustão do butano corresponde a seguir. Então, a gente tem um butano reagindo com o gás oxigênio, né, formando CO2 e água e liberando energia. Sabendo que a velocidade da reação é igual a 0,1 mol butano por minuto, determine a massa de CO2 em gramas produzidos em 1 hora. Então, primeira coisa, balancear a equação, né? Então, a proporção entre o butano e o dióxido de carbono, que seria o CO2, seria 1 butano para 4 de CO2, tá? Ou seja, a cada 0,1 mol de butano que é decomposto, a gente forma 0,4 mols de CO2. Então, 1 mol de CO2, ele vai formar 44 gramas, 0,4 mol X. Então, nesse caso, tem 17,6 gramas de CO2 em 0,4. 17,6 gramas é formado em 1 minuto. Ele quer saber em 1 hora, que seriam 60, né? 60 minutos. Quantos vai ser formado? Então, vai ser formado um total de 1.056 gramas de CO2. Questão 5. O gráfico a seguir refere-se ao diagrama energético de uma reação química em que se vêem destacados 2 caminhos de reação. Então, tem o caminho 1, né? E o caminho 2. Após uma análise das entalpias dos reagentes dos produtos e dos valores A, B, C, D, pode-se afirmar que... Então, ele deu ali os espaços, né? Então, se a gente for observar, primeira coisa, a energia do reagente é maior que a energia do produto. Então, o que está acontecendo aí? Essa reação aí é uma reação exotérmica, né? É onde a energia do reagente é maior que a energia do produto. Depois, se vocês forem reparar, nós temos ali um pontilhadinho. O que significa ali? Que a energia de ativação ela diminuiu. Então, o que faria com que a energia de ativação diminuísse, né? Então, a reação endotérmica, não, ela é exotérmica, né? Na B também está falando que é reação endotérmica, também está errado. Na C, a reação exotérmica e a energia de ativação sem presença do catalisador é representado pelo C. Não, a energia de ativação ela vai da energia do reagente, que é ali onde começa o reagente, até lá no pico, tá? Então, não pode ser só o C. A energia de ativação seria o A, tudo bem?
D. A presença do catalisador diminui o ΔH da reação representada por C. Catalisador não interfere no ΔH da reação, tá? Ele só interfere na energia de ativação. A presença do catalisador diminui a energia de ativação de A para B e a mantém constante. O ΔH da reação é representado pelo D. Exatamente. Então, o ΔH da reação ele é dado pela energia do reagente e do produto. Então, não tem nada a ver com a energia de ativação, tá? A energia de ativação, ela começa da energia do reagente e vai até o pico, tudo bem? Então, antes do catalisador, a energia de ativação era o A, depois do catalisador, a energia de ativação virou o B. Então, nesse caso, seria a letra E. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Eu espero que todos tenham uma boa aula, leiam a apostila, não deixem de fazer os exercícios e, em caso de dúvida, entre em contato comigo. Não esqueçam da nossa aula online, tá? Qualquer dúvida, é só falar comigo pela aula online.